Bom dia, bom dia. Bom, isso não foi um louvor, né, gente? Isso foi uma ministração. 15 minutos. Eu nem sabia que tinha tanto tempo assim esse louvor. Eu sei que ele é maravilhoso, mas foram 15 minutos de ministração. Esse louvor não foi só um louvor. A gente começou com uma ministração através desse louvor. Então, eu vou seguir na leitura. Bom dia, a gente está no sexto dia do devocional forte da Lisa Bivir, né? E eu vou começar a leitura porque assim eu tenho bastante coisa para falar com vocês hoje. O título dele é Satisfeita, tá? Vou começar a leitura. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Salmos 63, 5 a 8. Pense naquela vez em que participou de um banquete no qual havia uma variedade de alimentos saudáveis e deliciosos, mas você não exagerou. Você desfrutou apenas o suficiente e não em demasia. Naquela noite, enquanto adormecia, houve mais satisfação do que de conforto. É profundamente gratificante estar bem, nutrida e bem descansada. Nossa alma pode experimentar o mesmo tipo de satisfação que nosso corpo. Assim como Davi, podemos escolher deitar na cama e nos lembrar da bondade de Deus. Ou podemos deitar na cama e nos lembrar de nossas lutas e nossos fracassos. Somos encorajadas a colocar a mente para descansar pensando nas maravilhas de nosso Pai. Imagine um pássaro majestoso abrigando e protegendo os filhotes com as suas asas. De agora em diante, é assim que verei meu Consolador. Então, enquanto dormimos, estamos em repouso. Nessa atmosfera de gratidão e deslumbre, nosso coração canta sobre a ajuda e a proteção do Senhor em nossa vida. Todos os dias podem ser uma celebração dele. O sono é tão misterioso, é o momento em que estamos, de fato, o mais vulneráveis possível. Perdemos a consciência e escapulimos por algumas horas. Muitas de nós dormimos mais profundamente quando criança do que quando adultas. Contentes e despreocupadas, as crianças trocam as atividades do dia pela rendição da noite. Quando adultas, temos mais dificuldade em separar as atividades do dia do descanso da noite. Nossa tendência é de levar conosco para a cama as coisas erradas. Quando o fazemos, lutamos com preocupações e medos até raiar o dia e acordamos mais cansadas do que quando nos deitamos. Eu descobri que nunca durmo bem quando deixo minhas preocupações correrem soltas antes de me deitar. À noite é o momento de fechar os olhos para o dia e abrir o coração para o Senhor. Salmos 127, 2. Promete: o Senhor concede o sono àqueles a quem ele ama. Observe que no que diz que ele dá sono aos perfeitos ou àqueles que tiveram um dia perfeito. Ele dá sono aos filhos que ama. Você é essa filha. Quero que imagine a bondade e a proteção do Senhor aconchegando você hoje à noite. Se o fizer, aposto que acordará pela manhã com uma canção de adoração na cabeça. Senhor, a cada noite eu deixarei de lado o meu dia imperfeito e pensarei
em teu amor perfeito. Tu me amas, porque és amor. Obrigada por me dares sono. Eu sou forte quando medito na bondade de Deus e minha alma encontra descanso. Engraçado que esse final de semana, né, desde sexta, eu estive na conferência Destino, onde eu fui assistir o TD Jakes, e na verdade tinham muito mais preletores assim interessantes, mas especificamente eu queria escutar o TD Jakes. E no sábado eu tive na conferência do Juntas, né? Então, assim, eu fiquei transbordando de muita palavra, de muita adoração, de muita coisa que eu vivi, na verdade, né? Que acaba que Deus faz muitas coisas, muitos acontecimentos nesses ambientes. E aí Deus falou comigo pra caramba, eu estava muito transbordante com muita coisa. Ontem ainda fui no culto, no final do dia, foi bênção também. Deus falou de oferta, através de um pastor que foi na Atitude, não foi o pastor Josué que pregou ontem, pastor Lobo, eu não conhecia. E ele falou muito sobre a nossa oferta, não só financeira, mas a nossa oferta de confiança, de entrega, de tudo. E aí, o devocional sempre casa, né? Assim, coincidência ou Jesuscidência, até a palavra que vem para o devocional para completar, para, enfim, para coroar, para botar a cereja do bolo, veio perfeito, encaixando em tudo que eu vivi nesse final de semana e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Como Deus realiza os desejos do nosso coração, né? Há um tempo atrás, um grupo de amigos viajou para ver o T.D. Jakes lá numa conferência que ele faz lá na igreja dele. Falei, puxa vida, bem que eu iria nessa conferência, hein? Que pena que eles não falaram nada comigo e tal. E eles estavam lá vendo a conferência. E senti aquele desejo no meu coração. E aí não demorou o quê? Sei lá. Isso não deve ter 3 meses, 2 meses. E T.D. Jakes aqui na minha cidade, vindo palestrar, eu nem sabia, eu não sabia de nada. Eu fui num casamento, e nesse casamento sentou uma pessoa na minha mesa que falou que ia ter TD Jakes no Brasil e que ia ser no Rio de Janeiro, lá naquela antiga Arena Junesse. Eu falei, não acredito, tô acreditando nisso. Então, assim, como até os desejos mais remotos que você nem tá promovendo muito, dando muita importância, Deus vai lá e bota um azeitezinho, realiza os desejos do seu coração. E aí veio na minha lembrança esse meu sentimento, essa minha vontade que eu fiquei. Não foi nem necessariamente um pedido, mas uma vontadezinha que estava lá, guardada no meu coração. E aí, vindo coroar, assim, eu escolhi esse louvor porque minha filha falou: "Ah, mãe, eu gosto desse louvor", eu gosto também. Mas quando eu escutei ele inteiro indo para o culto ontem, eu falei: "Cara, esse vai ser o louvor, depois de tudo que eu vivi. E aqui esse final de semana, esse vai ser o louvor que eu vou colocar no devocional segunda-feira". E aí, o Espírito Santo, como é que Deus vai construindo uma palavra em você quando você está conectada? Como que cada pecinha do quebra-cabeça vai se encaixando para você formatar uma revelação que é só sua, que é só Deus falando contigo. Eu escutei uma palavra falando assim: como que é o teu nível de intimidade com Deus? Como é que você mede o teu nível de intimidade? Como é que o Espírito Santo tem falado com você? Até para te exortar. Quando que você escuta? Quanto tempo leva para você escutar o Espírito Santo falar com você, ou para te exortar, ou para te acolher, ou para te revelar coisas que estão no seu coração, ou nas suas emoções, ou no seu pensamento, né? Comigo é rápido. É engraçado isso que eu falo. Às vezes só pensei, eu não orei sobre aquilo, não falei sobre aquilo, eu só pensei naquilo, já vem uma resposta para mim. Então eu entendi que isso é uma forma de você medir o quão íntima.
o quão perto, o quão relacional você está com o Espírito Santo. E isso serve para todas as relações. Mas, assim, o quanto você tem sido ministrada ou se deixado ministrar pelo Espírito Santo, né? E isso tem a ver com a sua vida devocional, tem a ver com a sua leitura da palavra, tem a ver com a sua exposição em ouvir a palavra, em buscar mais, ter mais sede das coisas de Deus. Então eu creio que quanto mais sede, quanto mais caminhando você está em direção a Ele, mais Ele vai estar em direção a você também, né? Então, falando disso, no meio do culto ontem, foi curioso também um acontecimento que eu acabei trazendo para o devocional, porque tudo acaba fechando um circuito, vamos dizer assim, né? Um ciclo virtuoso do que a gente vai ver aqui nessa palavra. Estava tendo uma pregação sobre, principalmente sobre oferta, e o pastor foi contando algumas circunstâncias em que ele ofertou, e ele botou tudo dele, né? E ele entregou o tudo dele naquele momento de oferta, que não necessariamente é dinheiro, pode ser dinheiro também. E eu vivo muito esse testemunho de ofertar dinheiro, imóvel, enfim, carro, não importa. Ofertar o que Deus me pedir naquele momento para eu ofertar. Além de tempo, além de Bíblia, além de, enfim, não importa. O que ele pedir, vira oferta. E aí, em determinado momento, ele deu como exemplo, a rainha de Sabá. Aí, olha que interessante. Aí, meu marido virou para mim e falou assim: você aí. Eu falei: eu? Eu não conheço bem a história de Sabá. Conhecia superficialmente. Que ela foi fazer perguntas de sabedoria para Salomão e acabou presenteando ele com presentes muito, né, presentes caros, ouro, tudo do bom e do melhor que existia naquela época. A rainha de Sabá presenteou Salomão. E aí eu fui estudar um pouquinho mais da história da rainha de Sabá para entender a mentalidade dele de falar: você aí. Mas por que você falou que sou eu, a rainha de Sabá? Ele falou: não, porque você busca sabedoria e você presenteia e honra as pessoas que te trazem esse conhecimento. Eu falei: legal, gostei de saber que ele me fez essa comparação, achei interessante. E aí fui ler um pouco mais sobre a rainha de Sabá. E interessante o que eu captei dela, que por causa de uma atitude, né? Qual foi a atitude da rainha de Sabá? A atitude dela foi sair, ela é chamada também de Rainha do Sul, foi sair do local onde ela estava, porque ela ouvia falar da fama de Salomão, que Salomão era sábio e tudo sobre Salomão, e ela saiu do reinado dela lá para ir até Jerusalém conhecer Salomão, né? E saiu com uma comitiva, porque era uma viagem longa, saiu com uma comitiva grande, muitos camelos, ouro, iguarias, enfim, tudo que é tipo de coisa do mais valioso que existia da época para presentear Salomão e ver com os próprios olhos o quão sábio de fato era. E aí, quando ela chegou lá, ela foi recebida por Salomão, né? E começou a fazer perguntas sábias, porque ela era tida como uma mulher muito inteligente, né? Profunda. E ela fez perguntas para Salomão e Salomão facilmente respondeu a todas as perguntas dela. E o fato de Salomão ter respondido todas as perguntas dela, não é dito isso claramente, mas dá a entender que ela foi convertida ao Deus de Israel por causa de Salomão e por causa do que ela viu em Salomão. Não só a sabedoria, mas também ela viu dentro do palácio a forma como os funcionários se vestiam, se comportavam, o banquete que foi servido de excelência pelos funcionários de Salomão. Então, assim, tudo que ela viu com os olhos, ela ouviu de Salomão como resposta,
trouxe para ela uma consolidação do que ela ouvia falar, e ela ficou maravilhada, porque foi muito mais do que ela imaginava ou ouvia falar. E aquilo fez ela, vamos dizer assim, crer que o Deus de Israel era o Deus para ser adorado, né? Porque lá na terra dela se adorava vários deuses, tinham várias práticas. E aí, por causa do que ela assistiu em Jerusalém, em Salomão, a sabedoria que ele tinha e tudo que ele vivia. E aí ela é citada na Bíblia no Antigo Testamento, em 2 Crônicas 9, e ela é citada em 1 Reis 10, e eu nunca tinha visto isso na Bíblia. Porque aí eu fui nos dois lugares para saber como é citado. É exatamente a mesma escrita em 2 Crônicas 9 e 1 Reis 10. Eu queria ler um pouquinho aqui com vocês. 2 Crônicas 9, vamos lá. A rainha de Sabá vem ver a Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis, com um grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Salomão lhe respondeu a todas as suas questões e não houve nada que Salomão não lhe pudesse esclarecer. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e as iguarias da sua mesa, o, o assentar dos seus servos e o estar dos seus criados, e as vestes deles, e os seus copeiros e as vestes deles, e a sua subida pela qual ela chegava e a casa do Senhor. Ela ficou como fora de si. Então disse ao rei: era verdade a palavra que ouvia na minha terra acerca dos seus feitos e da tua sabedoria. Porém, não cria naquelas palavras, até que vim e meus olhos viram. E eis que não me disseram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens e bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque teu Deus ama Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles para fazer juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro e especiarias em grande abundância e pedras preciosas, e nunca houve tais especiarias quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E aí vai falando aqui que também deu aos servos de Salomão de Ofir, trazido em ouro, trouxeram madeira, pedras preciosas, e o que ele fez, né? E da madeira de algumins, o rei fez balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, para também harpas e saltérios para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e tudo quanto pediu, mais do que ela mesma trouxera ao rei. Assim voltou e foi para sua terra, ela e seus servos. Então, assim, ela foi lembrada no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na Torá e no Alcorão, por causa de uma atitude. Qual foi a atitude dela? Buscar, buscar a sabedoria. Ela se deslocou, ela foi humilde e generosa ao mesmo tempo. Ela, para buscar, o espírito dela era inquieto. Ela tinha sede de entender, de saber. E aí, quando você tem um espírito inquieto, curioso, você acaba alcançando esses lugares, né? E aí, trazendo aqui
para o nosso tempo, né? E ela foi citada também no Novo Testamento por Jesus. Na verdade, no Evangelho de Mateus e de Lucas, né? Mateus 12:42 e Lucas 11:31, a rainha de Sabá também é citada na fala de Jesus, que diz que quando todos se levantarem, quando chegar o dia do juízo, todos irão se levantar, né? Ele estava falando dos fariseus e da rainha do sul, e ela condenaria os judeus, né? Que vão ser levantados, que eles são os escolhidos, eles vão ser levantados e ela vai os acusar que ela veio do extremo sul, de tão longe, para crer no Deus de Israel, e ele estava ali com o que era maior do que Salomão e não acreditavam nele. E aí a reflexão que eu quero trazer para a gente aqui é o quanto às vezes a gente está olhando para pessoas, para ser reconhecido por pessoas, para querer aprovação do nosso meio, dos nossos feitos, e Deus tem promovido banquetes e mais banquetes para nós e a gente não está percebendo. O quanto Deus tem promovido coisas na sua vida e você não está sendo grato. E aí também eu vivi um momento muito gostoso, assim, com uma amiga minha que estava comigo na conferência do Juntas, que a gente ficou ali, estava no momento de adoração, no momento de louvor, né, da Midian, e a gente estava ali escutando aquela música e estava um ventinho gostoso, sabe? Uma brisa, a gente ficou até brincando. Eu falei, isso é o Espírito Santo. Era uma brisa leve, era suave. E aí a gente começou a sentir aquilo, a gente ficou ali abraçada. E aí Deus, o Espírito Santo ficou ministrando em mim o tempo todo. Olha como Deus realiza os desejos do seu coração. Primeiro foi o TD Jakes, aí a gente estava já na conferência do Juntas, e aí eu já estava ali abraçada com a minha amiga. Aí quando eu voltei para casa, minha filha falou: Ah, vou te mandar aí umas fotos que eu tirei. E aí ela me mandou a foto. Aí eu tava com essa minha amiga abraçada e a gente olhando lá pro louvor, né? A gente tava naquele nosso momento ali e a gente não tava tirando foto, pousando pra foto. A minha filha que tirou a nossa foto. E há um tempo atrás, eu acho até que eu falei isso num dos devocionais aqui, eu achei tão bonito. Quando eu tava no shopping, eu até fotografei. Duas amigas mais velhas, já bem senhoras, abraçadas, descendo a escada rolante do shopping. E eu fotografei, porque eu achei tão bonita aquela cena. Eu vivi aquela cena ali. Quando a minha filha me mandou a foto, minha com a minha amiga, eu falei, meu Deus, que legal. Sabe assim, quando teu coração tá cheio, você tá. Que muito azeite foi derramado, muita coisa eu escutei. Houve uma liberação, assim mesmo, de unção para mulheres, para sacerdotes do TJX. Foi muito forte, foi um final de semana. Eu mesmo ainda não processei tudo que eu vivi, tudo que eu escutei, de palavra, de ministração, e de sobre ter olhos bons das coisas. O pastor Eliel Lima também trouxe uma palavra forte, poderosa, sobre Jacó, quando chega no deserto, que ele vê Raquel no poço. Ele primeiro vê o poço, primeiro ele vê o campo, primeiro ele vê rebanho, depois ele vê fonte e tem uma grande pedra que precisa ser retirada. Muitas vezes a gente vê 5 coisas, mas a gente fica apegada a uma só. E aí, voltando aqui para essa passagem que eu assisti do pastor Eliel Lima, que eu nem conhecia também, eu não conheço muita gente, né? E olha que eu já sou convertida há 10 anos, né? Mas as pessoas conhecem todo mundo. Eu sou meio desligada disso. Eu acabo conhecendo quem eu vou tendo contato mesmo. E aí, ele trouxe uma palavra falando de Jacó, que Jacó, quando chegou no deserto, ele viu 5 coisas. Ele viu o poço, ele viu campo, ele viu rebanho, ele viu fonte e ele viu pedra, uma grande pedra. E aí,
num determinado momento, ele remove essa pedra. A gente tem uma tendência, muitas vezes, de estar olhando para a pedra e esquece de olhar todas as outras coisas que tem. E aí eu estou falando de pessoas, eu estou falando de lugares. Às vezes a gente fica apegado à pedra e a gente esquece que tem todas as outras qualidades, todas as outras coisas que são muito maiores do que a pedra, né? Então a gente precisa começar a olhar para a nossa vida dessa forma também. O quanto você tem olhado só para as pedras ou para a pedra que tem na sua vida? E você tem deixado de olhar para o poço, para o campo, para o rebanho, para a fonte, né? Então, a rainha de Sabá mesmo, uma rainha muito rica, muito sábia, ela já era muito reconhecida pelo seu reinado. Mesmo assim, ela se deslocou. Tem alguém com o microfone aberto aí, pessoal. Ela se deslocou de onde ela estava para ir até o rei Salomão para encontrar respostas, porque ela não tinha resposta, né? Então, ela se deslocou numa viagem longa para buscar isso, porque estava com o espírito inquieto. E lá encontrou. Então, o que está faltando a gente fazer? Trazendo para a gente, né? O que está faltando a gente buscar? Ou onde buscar? Com quem caminhar? Quem escutar? O que a gente precisa ver, enxergar, né? Quer dizer, uma atitude da rainha de Sabá colocou ela no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Alcorão, na Torá. Essa mesma citação da rainha de Sabá em Mateus e em Lucas igualzinho. Se tem, eu não sei, tá? Um lugar da Bíblia que cita exatamente o mesmo texto em dois lugares diferentes, igual, escrito igual. Eu não conheço um lugar na Bíblia que tem isso. Postei lá falando sobre a rainha de Sabá por causa de uma atitude. Então, assim, às vezes Deus tem servido banquetes para você que você não tem percebido. E aí não usufrui. Então, saber usufruir também das coisas que estão sendo servidas, saber reconhecer, olhar, perceber, desfrutar, né? Então, a gente acaba vivendo o evangelho que a gente acredita. Se você acredita que vai viver o evangelho sacrificial, está se comparando a Jesus Cristo, né? Que você tem que se sacrificar e fazer coisas, eu acho que você não entendeu a obra da cruz. É assim que eu penso. Eu escutei algumas palavras nesse sentido, por isso a importância de você ler a Bíblia para que ela seja revelada a você. Por quê? Porque senão você fica, a palavra vem pelo ouvir também. Então você precisa saber, ter discernimento de quem você está ouvindo, em primeiro lugar, e em segundo lugar, você ter discernimento quando a pessoa traz uma interpretação sobre a Bíblia e você conhece a Bíblia, você também pode ter a sua interpretação. E isso é importante. Por quê? Para você ter discernimento, é sabedoria, né? Porque se alguém me fala algo da Bíblia que eu conheço e aquilo não faz parte do meu entendimento sobre a Bíblia, eu posso falar, não, isso eu não quero pegar. Então, eu escutei em um determinado momento, numa das conferências, uma palavra que para mim não entra, porque a fé, ela é sacrificial, ela é fé de cruz. Quem não sacrifica e não leva a sua cruz, foi algo desse tipo, não está vivendo a fé. Olha, eu não concordo com essa palavra, porque eu entendo que quem levou, eu sou plenamente perdoada, e quem levou essa cruz, os pecados sobre ela, foi Jesus. E isso é favor imerecido, é sobre graça. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa de maldição? Isso é uma palavra de maldição. Está dizendo para as pessoas viverem em sacrifício, em sofrimento. Isso é uma palavra de maldição. Às vezes a pessoa, bem intencionada, está te amaldiçoando e a gente não percebe. Porque para mim, quando a pessoa diz que eu tenho que sofrer para estar vivendo o evangelho, o que Jesus fez na cruz?
Ele já sofreu todas as coisas. Ele já comprou todos os pecados, passados, presentes e futuros. Então, assim, eu, opa, fiquei, não, não recebo, não quero para mim, não é para mim. Eu não vivo esse evangelho, eu vivo o evangelho da graça, que é favor e merecido, não é pelo que eu faço, é pelo que eu creio. Eu creio que Jesus Cristo levou tudo na cruz e que Ele promove o nosso perdão, a nossa justificação. Então, assim, eu sei que às vezes é difícil acreditar, mas o preço está pago da nossa salvação. Você precisa crer em Jesus. E se você quer viver um relacionamento de intimidade, você precisa buscar esse lugar de intimidade, porque ele deixou o Consolador e o Espírito Santo está aqui para atuar com intimidade conosco. Mas depende da tua busca. Você só vive mais o que você busca mais. Se você busca trabalhar mais, a tendência é que você seja mais reconhecido na sua área profissional, que você seja remunerado financeiramente de acordo com isso. Se você busca dedicar mais ao casamento, a mesma coisa, mais à maternidade ou paternidade, a mesma coisa. Então, tudo que você dedica mais o teu tempo, a tua atenção e se volta para aquilo, a tendência é que você tenha mais êxito naquilo. Por quê? Porque você está dedicando toda a tua energia naquilo. Então, se você decide dedicar mais tempo e atenção para viver a sua vida espiritual, a tendência é que você receba cada vez mais respostas e milagres e graça e tudo que vem de Deus. Então, eu acho que é o natural, sabe? Eu também ouvi um termo que eu achei muito interessante, é que em tempos de extraordinário, o ordinário fica sempre de lado. E, na verdade, o que leva a gente para o extraordinário é o ordinário bem feito todos os dias. É o que a gente faz todos os dias que leva a gente para os momentos extraordinários. Então, assim, o que que a gente tem feito todos os dias? O que que a gente tem trazido para nossa mente, para o nosso coração todos os dias? Para que a gente tenha essa vida extraordinária, essas emoções extraordinárias. Então, extraordinário é aquilo que você ainda não viveu, aquilo que você ainda não alcançou, aquilo que ainda não está aqui com você. Porque no momento em que está com você, vira ordinário, né? Quantas coisas já foram extraordinárias para você que hoje são ordinárias? Por quê? Porque virou comum. Você já tem acesso, você já usufrui, ou você já utiliza, né? E aí eu poderia dar milhões de exemplos sobre isso. Posso dar exemplos materiais, emocionais, é, de milagres, por exemplo. Desde uma coisa bem banal, bem, bem, vamos dizer assim, bem material, do tipo, falar, nunca vou comprar tal coisa porque não existe, isso é muito caro. E hoje eu ter 10 dessas coisas, entende? Por quê? Porque aquilo era muito longe da minha realidade quando eu falei isso. Era extraordinário demais para mim. Então era muito grande. Deus, o que que é isso? Não, isso é... Hoje em dia isso é comum, é ordinário. Então, assim, todos nós temos coisas ordinárias e extraordinárias. O extraordinário é só a coisa que ainda você não está vivendo, ainda não se tornou ordinário na sua vida. Então, assim, o meu convite para vocês refletirem é o quanto vocês podem trazer o extraordinário para o ordinário de vocês. Quanto do extraordinário pode ser colocado no nosso ordinário, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Estou falando de relacionamento com Deus, estou falando de uma agenda do dia perfeito, que eu já falei várias vezes aqui com vocês também, de um plano de vida, mas com abertura para o plano divino, porque sempre Deus entrega muito mais do que a gente pode imaginar, né? Sempre Deus faz mais do que a gente imaginava. Então você tem que ter espaço para as incursões, vamos dizer assim, para as incursões que Deus faz na tua vida,
sabe? E eu vivi muito isso nesse final de semana, porque eu tinha todo um planejamento de viver de uma forma e acabou acontecendo um monte de coisa que eu fui vivendo de outra forma. E aí Deus me colocou, teve um momento que eu estava sozinha, assistindo o T.D. Jakes. Eu falei, gente, tô aqui sozinha, podia estar com um A, com um B, com... Mas eu falei, não, vou ficar sozinha, eu quero ficar mesmo sozinha. Encontrei gente da igreja, poderia ter ido sentar junto com eles, mas eu acabei, não, deixa eu ficar aqui sozinha. E aí veio todas essas memórias na minha cabeça, que foi o Espírito Santo ministrando em mim. Você não queria ver? Agora você está aqui, ó, assistindo. Para eu ter o discernimento, sabe, o conhecimento, a percepção de ver que aquilo me foi dado, sabe, de alguma forma. Você não queria? Aqui, ó, tá aqui, eu tô te dando. Eu que tô te dando. Então não foi porque A falou, não foi porque B te convidou, não foi porque C disse alguma coisa. Todas essas pessoas foram usadas para eu te entregar esse banquete. Eu, Deus. Entende? Que às vezes a gente está buscando. Deus usa as pessoas, usa as circunstâncias para fazer o que ele quer, promover o que ele quer. Mas é ele, a glória é dele. É nele que você tem que ficar saciada, satisfeita. A busca na direção dele. Então, assim, o quanto você tem se saciado em Deus, né? No teu relacionamento com ele, das coisas que ele tem te entregado. Esse é o primeiro ponto. Ou você fica, Deus tenta te saciar e você está sempre buscando fora, né? Nas pessoas, no mundo, nas comparações, isso é um ponto. E a outra coisa é o quanto a sua vida, eu fiz várias anotações aqui, ó. O quanto a sua vida tem sido um altar para Deus, né? Por quê? Porque como é que foi a conversão da rainha de Sabá? Foi olhar a sabedoria de Salomão e ver a vida que ele levava. Ele era o testemunho e a vitrine viva do Senhor de Israel, do Deus de Israel. E aquilo fez ela se converter. O quanto a sua vida tem refletido, assim como a vida de Salomão refletia a glória do Senhor, sabe? Então eu acho que a gente começar a deixar de querer falar e provar, mas as pessoas enxergarem a nossa vida, a nossa família, a nossa caminhada, o que não quer dizer que tenha que ser perfeito, não estou dizendo isso, mas é o como você lida com cada questão que acontece na sua vida, como é que você tem lidado com isso que vai fazer a diferença, né? Então é isso, assim, queria convidar vocês a, primeiro, a gente vive o evangelho que a gente acredita. Então, se você acredita que você tem que se sacrificar e que você tem que sofrer para receber uma bênção, isso vai acontecer. Ah, eu tenho que passar pelo pão que o diabo amassou para Deus me abençoar. Você vai passar pelo pão que o diabo amassou para Deus te abençoar. Se você crê que Deus realiza os desejos mais remotos do seu coração e que a graça está sobre você, que todo o jugo dele é leve, é suave, que ele é misericordioso, que você é plenamente perdoado, esse é o evangelho que você vai viver. Então a gente precisa começar a entender qual é o evangelho que a gente está vivendo hoje. Em que tempo do evangelho a gente está hoje? Eu não estou falando, porque tem muito, eu vejo muito pregador falando, muito pastor também. Joga então o evangelho fora, quer só ficar com a parte boa? Não é isso. É que para tudo na vida existe uma cronologia, né? Então a cronologia que a gente vive hoje é a cronologia da graça. É depois de Jesus. É uma outra cronologia. Então não adianta eu querer ir lá na lei e pegar 613 leis e querer trazer para hoje e cumpri-las, né? Então, o quanto você tem vivido do Evangelho, o quanto você tem buscado a palavra revelada para você, lido a palavra para você ter discernimento quando alguém
trouxer uma informação, você saber discernir, opa, isso aqui é equivocado, não acho que é desse jeito. Então, eu acho importante você estudar a palavra e deixar Deus e o Espírito Santo revelarem ela para você, né? Ou escute as pessoas, veja, tenha discernimento e confira se faz sentido aquilo. Veja se aquela vida que a pessoa está vivendo é uma vida que reflete o que ela está dizendo, se é congruente, se tem congruência. Escute pessoas que você vê a sabedoria acontecendo na vida daquela pessoa, né? Se aproxime de pessoas assim, ande com pessoas assim. Por quê? Porque o próximo é você, né? Então, se você anda com pessoas que são sábias, a tendência é que você se torne mais um sábio. Se você anda com pessoas que são ignorantes, que estão alheias a isso, a tendência é que você seja o próximo. Então, tudo que o ambiente promove é que você vai se transformar no que aquele ambiente traz. Então, preste atenção nisso, né? Então, assim, eu vim chamar a atenção de vocês para esse lado. Assim. Presta atenção no banquete que tem sido servido a você. Tenha contato com a palavra, busque mais. Quais as conferências que você tem ido? Vai ter a conferência da Preciosas agora, do dia 18 até o dia 20. Já está inscrita? Já está com expectativa do que você vai viver lá? Inclusive o nome Profundidade, tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, assim, quanto você tem buscado trazer isso para você? Você quer viver essa profundidade, mas está buscando ela? Está buscando aonde? Como? Né? A rainha de Sabá saiu de um lugar para outro absurdo de viagem para buscar essa sabedoria. Encontrou. Então eu acho que é por aí. Bom, é isso, gente. Queria trazer, assim, eu tô muito. Eu ainda não processei tudo que eu vivi. Eu acho que eu ainda vou organizar muitas coisas nas minhas emoções, na minha cabeça, sabe? Eu ainda vou organizar mesmo muita coisa sobre isso, que eu vivi muita coisa. E uma das coisas, até a Flávia está falando, a nossa foto. Essa foto me marcou muito, porque ela foi a confirmação dos desejos mais singelos que você pode ter, Deus realiza, né? Quer dizer, eu vi aquelas duas amigas mais velhas abraçadas no shopping, saindo de um restaurante, e eu vivi isso. Mas se a minha filha não tivesse tirado aquela foto, eu não teria tido a percepção. Quantas coisas podem passar pela gente sendo servidas, verdadeiros banquetes emocionais, espirituais, e que se alguém não registra, ou se a gente não tem a capacidade de discernimento de registrar, vai passar como se não tivesse acontecido. Então, isso está muito latente na minha mente, sabe? Eu agradeci a Bessa, minha filha, por ela ter tirado aquela foto, porque aquilo me trouxe tantas percepções, assim, quantas coisas a gente deixa passar desapercebido por causa da nossa aceleração, porque a gente está fazendo um monte de coisa, porque a gente está vivendo coisas atropeladas e a gente não percebe o que o outro dá para a gente emocionalmente, o que a gente está dando emocionalmente, o que a gente está vivendo, sabe? Assim, e foi tão rico que eu vivi o final de semana todo, tão rico, que eu ainda não tive a oportunidade de perceber todo o banquete que Deus serviu. Não tive. E vou dizer mais, hein? Eu sempre chego em casa, eu falo para vocês, né? Que eu chego do culto, vou estudar o devocional para ver o que vai ser falado. E eu estou assistindo a Casa de Davi no Prime Video, mas eu estava tão curiosa para saber o próximo episódio que eu não vim ler o devocional, sabe? E aí eu fui para ver o filme, fui lá para ver a série, né? Cheguei em casa, fui logo ver a série. E aí fui ver a série, não sei o que, o Emerson subiu para dormir, eu também deitei para ver, não estudei o devocional, não mexi em nada, porque como estava na minha cabeça, vou usar o louvor tal, e ficou aquele negócio
o Emerson falou comigo. Quando foi 5 horas da manhã, eu acordei. Gente, eu não estudei devocional, não sei nem o que que vai ser hoje. Porque eu gosto assim, tá? Eu gosto de emoção. Aí, não sei nem o que que vai ser hoje. Aí fui lá ver o dia 6. Cara, quando veio essa palavra, e aí eu fui juntando o louvor, escutando o louvor, lendo essa palavra. E aí peguei a história do Emerson com a rainha de Sabá, me comparando. E aí o Espírito Santo foi, sabe quando vem pronto? Mas por quê? Porque eu estava alimentada, né? Porque como é que eu ia falar sobre tudo isso se eu não tivesse tanto alimento, né? Se eu não tivesse buscado. Ó, já fica até o convite aqui para a conferência, eu vou estar lá, e provavelmente vou ter um quadro lá também, não sei do dia. Quero convidar vocês, já fica o convite aqui de 18 a 20 de setembro, na sede da Atitude, a conferência global de mulheres, lá na Igreja Atitude, tá? Deixa eu ver se alguém quer falar comigo hoje, alguém quer compartilhar uma experiência, ou quanto essa palavra falou com você hoje aqui. Aquele nosso, aquela nossa troca que a gente Ô, faz sempre. Oi, Flávia, ô, fala com... Jana, eu acho lindo esse derramar, que você tá tão cheia, tão cheia, tão cheia, que tá derramando assim, ó, uma naturalidade incrível, sabe? É muito bom estar na presença de Deus, né, gente? É muito bom estar nessa conexão, que Deus, ele vai, igual sua filha, tudo que você fala assim, é muito encorajador, porque realmente as pessoas falam assim, tem que sofrer, tem que sofrer, tem que sofrer. Claro que nós vamos ter luta aqui na Terra, é normal ter luta. Mas pessoas que falam assim, não, eu tenho que sofrer porque eu tenho. Não, é o que você falou, Jesus já morreu por nós na cruz, isso já está livre. Nós temos nossas lutas, mas Ele é conosco, nós vamos vencer, não é Mas a isso? gente vai encarar cada luta com alegria. Não é Sim, com porque, sofrimento. sim, minha amiga fala, Flávia, você confunde o diabo todo dia, porque é É verdade, isso é uma luta contínua, é filho, é empresa, é marido, e assim, aí. vai tudo bem. Ontem eu Ó, fui na sala de mas só tem oração, luta com filho quem tem filho. é, Só tem luta na empresa quem tem empresa. A gente só tem luta porque a gente tem tudo isso. Porque se a gente não sim. tivesse, essa luta não tava lá. Então, assim, quando eu escuto essa palavra, ela dói no meu ouvido de verdade. Porque se você não tá carregando cruz, você não tá vivendo o evangelho. Eu falei, tá amarrada essa palavra de maldição na minha vida. Eu falo na hora, porque eu não aceito essa palavra. Porque eu, primeiro, eu não vivo ela. Tenho lutas? Tenho. Mas essas lutas são entregues a Deus. É Ele que vai tratar cada luta minha. Não importa o tamanho. Ele vai de verdade. E eu creio nessa palavra que eu tô falando para vocês. Se eu contar as minhas lutas para vocês, você vai falar: Meu Deus, como assim ela tá falando sobre isso? Com essa história aí que ela tá por trás. Porque é a realidade. A paz que excede o entendimento vem disso, né, Flávia? É verdade. É de você passar pelas coisas, mas passar com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É Sim, que para ele isso falou, que é uma promessa, estarei contigo todos os dias. Ele é promessa também, não é é? isso. Então tem que se agarrar nessas coisas boas que Deus fala com a gente. Eu estarei contigo na angústia. No profundo ele tá, no alto ele tá. Aonde não tem como se esconder dele. Então ele tá com a gente sempre. Então essa é a verdade que tem que estar no nosso coração. E a gente ficar na nossa fé todos os dias, alimentar. É isso, você tem que alimentar o bom da palavra, que é a palavra do Senhor. É uma promessa. Ele está comigo todos os dias, eu creio. Não temas, eu não vou temer. É isso. É isso, assim, mas é você trazer isso para a tua vivência. É o quanto É, a gente é capaz de viver isso de verdade. Por quê? Porque a gente vai viver o evangelho que a gente acredita. Se você acreditar que você é culpado, é condenado, é acusado, que você vai viver isso. A é gente verdade. vive tudo que a gente acredita. Então, se você crê que você precisa sofrer para ser um crente raiz, parabéns. Inclusive, eu não quero desonrar porque eu fui abençoada, mas assim, falou isso. Até brinquei com a minha amiga. A pessoa falou: Ah, porque você é uma chuvinha, porque começou a chover no finalzinho. Foi ótimo, né? Porque foi só no finalzinho. E eu acho que chuva é bênção. Eu acho que chuva é bênção. É bênção quando a gente casa. Chuva
vamos dizer assim, uma manifestação do céu sobre uma bênção. E aí começou a chover no final, você já tá saindo, não sei o quê. Uma chuvinha, tem gente lá na África que tá doido por uma chuva e você tá aqui, parece que é de açúcar e tal. Eu falei, eu não tô pegando chuva. Tô assistindo a mesma coisa, tô recebendo a mesma bênção. Tava todo mundo no mesmo lugar. Cada um vive o evangelho que acredita. Estávamos todas no mesmo lugar, vivendo a mesma coisa em termos de mover, mas recebendo coisas diferentes. Por quê? Porque cada um vive o evangelho que acredita. Se você acredita que você precisa ter um sofrimento no meio para ser sacrificial, você vai receber um sacrifício para viver. E eu entendo que todo o sacrifício foi feito por Jesus. Foi o derramar do sangue dele, ali levou todo o sacrifício. O sacrifício está com ele. Então a gente joga, tá? Em cima dele. Jesus, essa cruz eu sei que você já levou. Eu já sei que isso aqui já está lavado pelo teu sangue. Então cuida disso para mim. E entregue, não fica pedindo a mesma coisa, não. Porque não é, eles não são surdos. Nem Jesus, nem o Espírito Santo, nem Deus. É aquilo que eu brinco até na célula que eu vou. Você vai pedir isso aqui de novo? Tu acha o quê? Que Deus não entendeu o que tu pediu na última vez, não? Pede outra coisa. Tá perdendo a oportunidade de pedir outra coisa? Tá pedindo a mesma coisa? Toda vez, pelo fulano, fulano. Não, isso aí você já pediu na outra. Pede uma coisa nova. Por quê? Porque aquela você já pediu. Às vezes a gente fica. Porque quando você pede a mesma coisa para Deus, você tá dizendo o quê? Que você não creu que o teu último pedido já foi atendido por ele. Então a gente tem que pensar sobre isso. Toda vez que eu fico no rame-rame pelo mesmo motivo, eu não criei na última oração que eu fiz. Então, quando eu creio e entrego algo, sobre aquilo eu não falo mais. Já está entregue, já está confiado, 100% integralmente. Vamos para o próximo, vamos olhar para frente, né? É isso. Confunde o inimigo, Flavinha. Continua com a sua alegria, não interessa a luta, olhando para frente e sorrindo, e é isso mesmo. E crendo, né? E crendo, vai viver o evangelho que você crê. Se você crê que todas as lutas ele está contigo, ele está te sustentando, ele vai te trazer paz e alegria, é isso que vai acontecer. É isso que Amém. vai acontecer. Mais alguém quer falar aí, gente? Beijo. Vou encerrar. Alguém quer falar mais alguma coisa por essa palavra de hoje aí? Se te tocou? Se você quer compartilhar alguma coisa? Não? Então vamos tirar a foto? Ah, lembrei da foto hoje.